desculpa. Tudo desculpa, por quê? Porque eles queriam me tirar do jogo. E saiu de procurador da República, né, Deltan? Sim. Seja muito bem-vindo aqui. Pra parar no meio da política, no meio dos lobos, Deltan. Onde foi que eu amarrei meu burro, hein, Luan? Eu fico pensando assim, eu falo, meu, o Deltan tava de boa ali, tinha um salário bom, tinha muitos benefícios, claro, por conta do seu trabalho que você vem fazendo, passando em concurso, alcançou um cargo, assim, muito alto, né? Pô, uma notoriedade muito grande. E você colocar você, sua família, todo mundo ali numa exposição nacional, né? Não foi fácil, né? Assim, ó, eu tava com o burro amarrado na sombra. De boa. De boa, de boa. Porque é uma carreira muito boa, sob o ponto de vista de estabilidade, segurança financeira. É uma das carreiras de Estado, é talvez a melhor remunerada do Brasil, junto com a da magistratura e a da Advocacia Geral da União. Eu tinha estabilidade, eu tinha perspectiva de aposentadoria integral. Foi o último concurso que entrou que ia ter direito à aposentadoria integral. Tinha todos os benefícios de auxílio saúde, tinha a segurança e mais, eu conseguia realizar um propósito ali, que era o propósito de estar lutando por justiça. Ainda que muitas vezes esse propósito tenha sido frustrado, e isso que me levou a sair do Ministério Público. Mas ali eu tinha um burro, e era um burro, ó, gordinho, fortinho, amarrado na sombra. E muita gente olha e pergunta, por que você saiu? Eu saí porque a vida é mais do que burro amarrado na sombra. A vida é mais do que conforto, é mais do que estabilidade, é mais do que dinheiro. A vida, ela tem um significado que Deus nos deu, que é propósito, que é amar, que é servir, que é fazer a diferença na Terra. Que é você pegar o conjunto de habilidades, de ferramentas que Deus colocou na tua mão e é você fazer o melhor com isso. É você ser criativo, é você trabalhar duro, é você inovar, é você ter coragem, é você dar passos de fé e arriscar para fazer aquilo que fazer da tua vida uma obra de arte em cima de uma lousa. E eu acredito que Deus nos deu a chance única de você fazer uma obra-prima na tua vida com aquilo que Ele te deu. E isso me estimulou, essa foi a reflexão que me fez sair do Ministério Público, depois de tudo que a gente fez na Lava Jato está sendo enterrado pela ação dos mesmos ministros do Supremo que hoje estão se blindando, que praticam crimes, protegem uns aos outros, protegem os grandes corruptos, anulam as condenações. E a Lava Jato, ela foi enterrada pelas mãos dessas pessoas. E a partir dali eu tinha duas opções. Ou eu ia passar a me acomodar, bater cartão no final do mês, ganhar meu salário, não ia mudar nada, ter minha aposentadoria, continuar com a minha vida tranquila, ou lutar. Eu lembro uma vez que eu fui jantar com os meus amigos, um amigo disse, certo, né? Vai pra porrada, sai do Ministério Público. E eu sempre fui funcionário público, desde que eu tinha 22 anos, passei nos concursos, passei pra juiz, passei pra promotor, passei pra procurador da República. Então eu não sabia o que era viver sem estabilidade financeira, Luan. Entendi. E foi um passo muito difícil pra mim. E foi um passo que a gente tomou em família. Porque isso ia afetar não só a minha vida, mas a vida da minha esposa. Pensa a minha esposa. Minha esposa ia ter pensado assim, não foi esse daí que eu causei. Foi o acordo nupcial que eu fiz isso aqui. Ela casou com o procurador da República, estabilidade, tranquilidade, uma vida planejada. E de repente a gente tomou essa reflexão junto e sempre foi junto. Sempre foi com ela do meu lado. Sempre foi uma decisão compartilhada. E provavelmente não foi fácil, né, doutor? Não foi fácil. E não foi fácil a Lava Jato inteira, Lu. Porque a gente entrou na Lava Jato como um trabalho. Pra mim era um trabalho. E eu já tinha trabalhado em vários casos grandes. Eu já tinha processado Fernandinho Beiramar, Marcola, grandes traficantes internacionais, grandes lavadores de dinheiro. E eu nunca tive o tipo de pressão, de ameaça, de risco que eu tive na Lava Jato. Caramba, mais pressão do que com bandidos de... Luan, bem mais pressão do que com bandido traficante internacional. Eu tive mais pressão na Lava Jato do que eu tive processando o Fernandinho Beiramar. Do que eu tive fazendo audiência com o Fernandinho Beiramar. Processando a família. Não só o Beiramar, porque o Beiramar tinha vários processos, mas a gente pegou a família dele lavando dinheiro do tráfico, nas comunidades. E a gente botou o pessoal na cadeia. E eu não senti ali 1/10 da pressão que eu senti na Lava Jato. Nossa. Na Lava Jato, os meus filhos descobriram o que era insegurança e o que era o mundo violento com 2, 3, 4 anos de idade, quando a minha família teve que andar com escolta policial. Porque a gente estava mexendo com o pior tipo de bandido que existe no Brasil. Que são os bandidos que ocupam os grandes cargos da República. E recebeu milhares de ameaças também, né? A gente recebeu ameaça, a gente recebeu pressão, a gente recebeu recado.
teve autoridade de Brasília que foi, sentou na mesa e falou aquela frase pra gente do Capitão Nascimento, do filme, Sério que o mesmo? cara ia lá pedir as férias, e o cara que tava lá nas férias mexia com o dinheiro e olhou e falou assim: quer fazer rir, você tem que me fazer rir. Uma autoridade grande de Brasília, de um Conselho Nacional do Ministério Público, que estava nos fiscalizando, que estava começando uma série de processos contra nós para nos pressionar, para nos punir, para nos perseguir pelo trabalho que a gente estava fazendo. Ele sentou na mesa de um restaurante com a gente e disse: vocês têm que me ajudar a ajudar vocês. Ele falou desse jeito? Falou desse jeito. E nesse contexto ele queria o quê? Dinheiro? Não, ele não queria dinheiro. Ele queria que você parasse a investigação. Ele queria que a gente parasse de falar, que a gente parasse de comunicar sobre a operação, que a gente parasse de a público defender a operação. Era tudo o que eles queriam para eles poderem abafar a operação. Entendi. Porque enquanto a população sabe o que está acontecendo, enquanto população o se escândalo revolta. é grande, enquanto a informação chega, eles não têm como emplacar as narrativas contra a gente. Eles não tinham como enterrar a operação com a operação na rua, com as pessoas na rua, com as pessoas nas redes sociais. Então o sistema trabalhou para nos enterrar. E aí essa operação ela foi enterrada diante dos meus olhos. E aí me colocaram para processar carteiro. Nossa senhora. Eu estava trabalhando, processando carteiro que roubou 21 cartas. Nossa senhora, meu Deus do céu. Enquanto do outro lado da rua de onde eu estava, ainda tinha o resquício da Lava Jato, tinha uma série de casos de desvios de 1, 2, 10, 20, 100 milhões de reais que não estavam tendo apoio da instituição para serem trabalhados. E você querendo trabalhar nesses casos, eles te colocaram para... Eu fiquei trabalhando com carteiro porque eles estavam enterrando a Lava Jato. E era o destino de todo mundo que estava ali, aquela grande equipe que lidou com os grandes casos, eles foram nos desarmando. Eles foram mudando, tirando a responsabilidade de processar a corrupção da justiça comum, mandaram para a justiça eleitoral. Olha. Acabaram com a prisão em segunda instância. Mudaram as regras da delação premiada. Eles foram passo a passo esvaziando o nosso trabalho. E nesse mesmo período de reflexão sobre o que eu ia fazer da vida, um dia eu dei uma entrevista e a gente estava em final de pandemia, a Fernanda, minha esposa, estava do meu lado, eu terminei de dar a entrevista, olhou para mim e falou assim: o que você falou? Eu falei: você ouviu o que eu falei? Eu falei: é verdade. E ela tava branca. Nossa senhora. E ela falou: você vai ser punido. Eu falei: mas eu vou ser punido pelo quê? Eu não xingo, eu não falo mentira, eu não abuso, eu não faço como o Gilmar Mendes, que xinga os outros. Ele xinga os outros. Ele acusa os outros. Ele difama e ele permite que caluniem os outros. Gilmar Mendes. Mas quando Zema faz um vídeo de fantoche com ele, ele processa o Zema. Quando o Sérgio Moro faz uma piadinha de festa junina com ele, ele pede denúncia contra Sérgio Moro. Quando Alessandro Vieira coloca ele como indiciado na CPI de crime organizado, ele pede denúncia contra eles. Olha como o Supremo é hipócrita. Olha como essas pessoas usam duas réguas, dois pesos e duas medidas. E aí, quando eu tava dando aquela entrevista, meu amigo, eu tô do lado de quem combate a corrupção, não tô do lado dos corruptos. Não tô do lado dos poderosos que conseguem acertar a sua situação em Brasília. E aí a Fernanda olhou pra mim e disse: você vai ser processado. Você vai ser punido. Eu falei: mas não falei nada errado. Ela falou: não importa. Você tá incomodando eles e cada vez que se dá uma declaração, você tá correndo um risco. E aí, nessa época, refletindo sobre sair ou não do Ministério Público, eu peguei conselho com várias pessoas. A minha esposa me dizia o seguinte: meu amor, vamos viver, a gente é cristão, né? E ela dizia: vamos viver no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Vamos fazer o melhor com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E se eles te enterram, usando o sistema político para enterrar a Operação Lava Jato, vão para dentro do sistema político, vai para dentro, você tem o apoio da sociedade, você tem o meu apoio, para ir para dentro do sistema político para lutar pela mudança que você acredita, que nós acreditamos. Para lutar contra a corrupção, para restaurar os instrumentos de combate à corrupção, para mudar o sistema de dentro. Eu fui falar com meu pai, o meu pai me disse: meu filho, eu olho para você trabalhando hoje no Ministério Público e eu vejo um soldado sem espaço para desembainhar a espada. Nossa. E eu não quero que você chegue na minha idade, olhe para trás e diga que você podia ter feito alguma coisa e você não fez para mudar essa realidade. Aí foi o ponto que você falou: putz, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. E para nós foi uma decisão difícil, Léo, porque mexia com a nossa estabilidade, lembre? Tudo, eu era né? concursado desde sempre. Para mim não era uma Salário decisão muito bom, confortável, né? salário bom. E logo que eu saí do Ministério Público, fui chamado para trabalhar numa grande empresa. Uma empresa com capital aberto em bolsa, para ser um diretor de compliance, ou para ser um conselheiro do Conselho de Administração. Fui sondado para isso, conversei com o presidente do conselho que me ligou, expliquei a razão pela qual eu estava saindo do Ministério Público. Lá, o meu salário seria muito maior
muito maior, a minha condição financeira seria muito melhor do que está na política. Mas eu expliquei para ele que eu não estava saindo por dinheiro, assim como eu não estava saindo por poder, eu estava saindo por uma transformação, por um propósito. E é isso que me traz até aqui. É isso que me fez não desistir. É isso que me fez, mesmo depois de cassado, de ter o mandato cassado, não por ter roubado, não por ter desviado, mas por ter colocado na cadeia os corruptos e os poderosos. Veja o que eles fazem, Luan. Você tem Eduardo Cunha, condenado em vários casos da Lava Jato. Eles vão lá e anulam tudo e deixam um cara elegível. Você tem Zé Dirceu, condenado no mensalão, recondenado ao Lava Jato. Gilmar Mendes vai lá, dá uma canetada e libera ele. E ele pode se candidatar na eleição. Aí eu, procurador da Lava Jato, eu não tenho uma acusação contra mim sequer. E eles me tornaram inelegível. Eles fizeram uma futurologia dizendo que alguma reclamação que existia contra mim poderia no futuro se converter em algum processo disciplinar contra mim, que poderia no futuro se converter em uma pena de demissão, e antecipando tudo isso no exercício de futurologia, eu teria saído do Ministério Público. Desculpa. Tudo desculpa por quê? Porque eles queriam me tirar do jogo. Porque eu incomodo o sistema. Porque pessoas como eu estão lá dentro e mostram o que o sistema é. Meu pai falava, o traste valoriza o contraste. O traste mostra o contraste. Se você tem lá um monte de corrupto, você coloca uma pessoa honesta, uma pessoa que luta, uma pessoa que revela os bastidores do poder, você está expondo a corrupção daquelas pessoas. Você está expondo a maldade, você está expondo o que pode ser diferente. Você mostra uma direção, e não é a direção em que eles querem caminhar. Eu incomodava o sistema. Por isso que Eduardo Cunha, na primeira semana de Câmara dos Deputados, ele disse, nós vamos caçar o Deltan. Só que eu não imaginava que essa cassação ia vir tão rápida, relâmpago. Quem disse isso daí? Eduardo Cunha. Encontrou um colega meu no elevador e disse, nós vamos caçar o Deltan. Na minha primeira semana teve o meu primeiro pedido de cassação. Não meu, contra mim. Contra você. Contra mim por quê? Porque eu pedi a investigação da ministra do Turismo, que era de um partido do Congresso Nacional, que tinha indicado ela, porque funciona assim. E eu mostrei, aliás, ela depois foi investigada, ela foi acusada e ela teve que se afastar no final das contas, porque eu denunciei ela. E veja, então eu entrei já incomodando o sistema e eu tive recorde de pedido de cassação na primeira semana. Duvido que alguém na história tenha tido pedido de cassação tão rápido. E poucos meses depois essa cassação veio. No governo Lula, num governo de vingança, pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato. Olha aí, pô. O ministro missão dada, missão cumprida. Do Alexandre de Moraes, do Lula, Bezerra. indicado pelo Lula, Benedito Gonçalves. Benedito, né? E aí veio a cassação. E eu poderia mais uma vez ter desistido. Poderia ter ido para iniciativa privada, para ganhar dinheiro, mas eu escolhi funções que são convergentes com o meu propósito a mais servir. Porque a sociedade não desistiu de mim. Sim. Porque a sociedade não desistiu da causa. A sociedade não desistiu do projeto. E eu sou e quero ser o melhor soldado desse projeto conjunto de transformação que a gente tem. Porque nós queremos criar um país melhor para os nossos filhos. E enquanto pessoas não correrem risco, enquanto pessoas desistirem, a gente não vai chegar lá. Se todo mundo que quer fazer a diferença desiste no meio do caminho quando surge o obstáculo, quando tem uma reação e vai ter reação, se as pessoas entram lá dentro e elas se dobram, quer porque elas se sentem pressionadas, quer porque elas são favorecidas com favores, por conveniências, a gente nunca vai mudar a realidade. A gente precisa de pessoas que vão lá dentro sem se dobrar, que mantenham a espinha ereta, que não se curvem quando o presidente da casa chame o parlamentar, como me chamou, e disse, olha, eu quero que você faça isso aqui. Quero que você me ajude a aprovar o projeto das fake news. O projeto que a gente foi estudar e viu que era um projeto de censura. Que, aliás, o governo Lula nunca desistiu de implementar. Primeiro tentou com o projeto das fake news, depois tentou regulando, dizendo, é tudo pela cultura, vamos regular a Viancine, não deu certo. Aí vamos regular via CAD, é para regular a concorrência das redes sociais, não deu certo. Aí eles conseguiram emplacar via Supremo Tribunal Federal, regulando o marco civil da internet, permitindo que conteúdos sejam tirados sem decisão judicial. E agora, o governo Lula veio e regulou. Não foi via Ancine, não foi via CAD, mas foi via Agência Nacional de Proteção de Dados, debaixo do Ministério da Justiça, que pode vir a ser ocupado justamente pelo Messias, que foi barrado pelo Supremo, pelo Senado, justamente porque ele conduziu uma indústria de censura no Brasil. Ele entrou com uma série de ações para barrar até discussão sobre o projeto de lei, sobre o projeto de lei da misoginia.
Ele entrou com ações para censurar as pessoas. Ele notificou o Twitter para tirar conteúdos até de jornalistas. A gente está vivendo, Luan, uma quadra muito preocupante da nossa história.